Pessoal! Hoje nós vamos falar sobre morte e luto, que é um assunto bastante atual. Vamos ver como as pessoas ou as diferentes culturas encaram a questão da morte e do luto, o que os psicólogos falam e como a gente deve se comportar diante desses acontecimentos, já que a morte e o luto é um fenômeno, né, que acontece e é universal, acontece com todas as culturas e é universal. Mas como as pessoas vão se comportar vai depender de vários fatores, como a questão biológica, por exemplo, a pessoa ela já tem uma certa idade e as pessoas já esperam que ela já esteja próximo ao fim da sua vida, então as pessoas vão se comportar de uma forma diferente ao receber a notícia da morte daquela pessoa mais idosa, mais velha. Tem a questão social, cultural também, diferentes culturas, né, elas enxergam e reagem de uma forma diferente às questões da morte. Por exemplo, os japoneses, eles têm um altar, né, para adorar ali os seus ancestrais. Outros, como os muçulmanos, eles são proibidos de expressar ali a tristeza, eles têm que rir. E aí, por exemplo, na Grécia Antiga, os heróis eles eram queimados, eram cremados. Já em outras culturas, é proibido, como a cultura judaica, é proibida a questão da cremação. Então, isso vai variar de cultura para cultura também. E essa questão histórica também, né, que vai perpassando por todas essas questões relacionadas à morte. A questão religiosa, né, de como a minha fé nos princípios religiosos acreditam, então, a vida após a morte, há outras vidas, né, tem todas essas questões que estão ligadas às questões de morte, os aspectos legais, as questões emocionais relacionadas também à morte, o nível cognitivo que eu tenho também, e aí existem questões éticas também que estão relacionadas a essa questão do conceito, né, e de como eu vou me comportar perante a essa questão da morte. Então, com o avanço da medicina, né, as questões de saneamento, né, isso tudo vai estar relacionado também ao prolongamento da vida, as questões da vacina, tal. Então, as pessoas elas têm vivido mais até uma certa época, e aí a questão da morte ficou muito relacionada à questão da velhice. Então, as pessoas mais velhas, né, as pessoas aguardam que elas venham a morrer, né? Já esperam ali a questão da morte. Só que hoje, atualmente, né, pelo menos em 2020, nós estamos encontrando um outro fenômeno de morte, né? Mortes repentinas, morte devido principalmente a esse vírus, né, o Covid-19. E aí essa morte de tantas pessoas, elas acabam ficando muitas vezes como uma morte invisível, né? Quantas pessoas faleceram em 24 horas? 800 e poucas pessoas faleceram apenas, né, com o diagnóstico de Covid. Outras pessoas estão morrendo por outras doenças também. Mas aí parece que se naturalizou também em certas situações. 700 e pouco. Hoje só foram 100 e pouco. Né? Mas são 100 e poucas pessoas que morreram, que faleceram por causa unicamente de um vírus. E aí essa morte ela começou a ficar um pouco como se fosse invisível também. Tal qual como era a morte invisível para a questão da velhice, as pessoas estão envelhecendo, ficam velhas, morrem com 90, 80 anos, e aí é uma coisa natural, agora está se tornando natural também diante aí desse novo fenômeno, né, essa pandemia que está nos atingindo. E aí existe uma área que estuda as questões da morte, como as pessoas se comportam diante da morte, como é que elas podem se adaptar em relação às questões da morte, a questão do luto, pessoas que estão com a doença terminal, né, com a iminência ali da morte, que se chama tanatologia, que é o estudo justamente dessa questão da morte. E como é que se dá assistência, por exemplo, a um doente terminal? Uma pessoa que está com uma doença que a medicina ela diz que não tem mais cura, né, não tem o que fazer. E aí surgiu uma nova área de trabalho chamada de cuidados paliativos. Hoje nós temos hospitais, às vezes dentro de um hospital, uma ala dentro desse hospital que trata dos cuidados paliativos. É como se fosse uma boa morte, né? A pessoa ela morrer com dignidade, ela morrer em paz, ela morrer tranquilo, tendo o alívio da sua dor e do seu sofrimento. Lógico que se entra em contato com esse paciente e pergunta onde ele quer ficar, se quer ficar no hospital ou quer ficar em casa. Alguns pacientes preferem ir para casa, né? Eles se sentem mais confortáveis no ambiente da sua casa. Outros preferem e repassam, às vezes o familiar repassa esses cuidados para um profissional da saúde. Então, são profissionais de saúde que prestam esses cuidados
paliativos. É uma outra forma também de assistir aí esse doente terminal. E aí, uma psiquiatra chamada Elizabeth Kubler-Ross, ela, no seu estudo, né, ao analisar os pacientes em fase terminal, parece que foram 500 pacientes, ela identificou ali fases do luto, né, fase que aquela pessoa que está passando por uma doença terminal, ela vivencia, ou aquela pessoa que tem um ente querido que está passando por essa fase terminal ou que faleceu. Então, ela trouxe aí 5 fases desse luto, cada um com suas características. É criticado esse modelo dela também. Algumas pessoas acreditam que a pessoa ela não passa por essa sequência de fases, ela pode ficar entre 2 fases, ou ela pode nunca chegar na fase da aceitação, que seria a fase mais adequada, enfim. Mas aí é um modelo explicativo aí muito conhecido e que a gente também encontra, né, quando se tem uma perda, quando a pessoa se tem uma perda também. Então, a negação, não, isso não pode estar acontecendo comigo, a pessoa nega que está doente, a questão da raiva, o quê? Por que comigo? Logo comigo isso aconteceu. A barganha, né, que, se eu viver mais um tempinho, eu vou trocar isso, eu vou fazer, se eu viver até a formatura da minha filha. Então, a pessoa começa a fazer, tipo, uma chantagem ali para poder se prender ali. São formas e mecanismos da pessoa enfrentar essa questão tão dolorida, né, e que é a questão do luto, né, ou da morte iminente. A depressão, a pessoa chora, ela fica triste, ela acaba se isolando, também não quer ver mais ninguém, e até chegar à fase da aceitação, né, de que ela realmente aí, ela se planeja, às vezes convida os seus familiares, se despede deles, enfim. Eu já tive uma paciente, uma vez, que ela passou por essas 5 fases do luto, uma paciente do hospital, e todas essas fases ela passou. E nessa fase da aceitação, nós conseguimos identificar bastante até o falecimento dela. Um mês após o falecimento dela, o filho chegou com um cartãozinho e um chocolate com o nome Obrigada. Né? E ele disse, olha, minha mãe pediu para um mês após a morte dela, a gente vir aqui agradecer a vocês e entregar isso a vocês. Ou seja, ela planejou, inclusive, até a morte dela, o pós-morte dela, né? E agradecendo ali os profissionais que prestaram cuidados. Ela chegou ali naquela fase ali da aceitação. Né? E aí são fases que podem acontecer não só com o paciente terminal, com o paciente que tem uma doença terminal, como também com os familiares, ou você também, né, pode estar passando por essa fase. Existe um modelo clássico também de elaboração do luto, né, o luto ele é importante que ele seja elaborado, senão vira um luto patológico, e existem pessoas que têm um luto ali antecipatório, né, um luto que ainda não aconteceu, mas já começa a imaginar como é que pode ser, o que vai acontecer, por exemplo, agora com essa doença do Covid, tem pessoas que pensam, né, eu vou morrer, meu familiar vai morrer, como é que vai ser, e já começa a viver aquele luto, aquela tristeza, aquela angústia, né, aquele sofrimento. Como é essa elaboração aí clássica do luto, né, desse modelo clássico ali do luto, né? Então, primeiro um choque, uma descrença, né, que não acredita que aquilo aconteceu, que aquela pessoa morreu, e aí nesse choque de descrença vai de uma intensidade muito forte, vai diminuindo com o tempo, ou seja, um choro intenso, e com o passar das semanas vai havendo essa diminuição, né, desse choro, dessa tristeza, a pessoa nesse choque de descrença começa a pensar como é que vai viver a vida sem aquela pessoa, não tem como viver, não tem como se adaptar. A segunda é a preocupação com a lembrança da pessoa morta. Então, ela está o tempo todo falando daquela pessoa, às vezes guarda as lembranças, a roupa, o quarto intacto daquela pessoa também. E essa preocupação com a lembrança da morte, às vezes, dura até mais de um ano, mais de anos, né? A pessoa sempre na data de aniversário, ou sempre numa data comemorativa com aquela pessoa, ela está ali resgatando as memórias da pessoa morta. E a fase que seria ali da resolução. Nessa há uma readaptação. A pessoa não deixa de esquecer ali aquela que morreu, mas ela vai se readaptar, vai começar a buscar ali coisas que ela gostava de fazer, que ela não fazia antes, quando tá na presença daquela pessoa que morreu, encontrar novos sentidos de vida, né? E seria ali a fase da resolução. O luto, ele pode ter 3 padrões, né? O luto que geralmente ele é esperado, né? Que todo mundo espera do luto, que é a pessoa chorar, a pessoa ficar triste, a pessoa se isolar, a pessoa às vezes não querer se relacionar com outras pessoas naquele curto momento, né? O luto ausente, ausência de tristeza, de expressar qualquer tipo de isolamento, e o luto crônico, ou seja, dura anos ali aquela tristeza e aquele choro. E esse luto crônico ele pode ser um luto patológico,
né? O luto patológico, ele se caracteriza se aquela pessoa ela deixa de fazer as atividades que ela fazia antes, né? Ela deixa de se comunicar com as pessoas, enfim, deixa de trabalhar, às vezes deixa de estudar e fica naquela intensidade, naquela tristeza intensa. Então, seria o luto ali patológico. Como é que se pode tratar ali o luto? Bom, diante de um profissional, principalmente da psicologia, o terapeuta ele vai ajudar a pessoa a expressar toda a sua dor, às vezes a culpa porque aquela pessoa morreu, a hostilidade, a raiva que ela tem daquela pessoa, a raiva dela mesma. Então, vai depender do que a pessoa ela traz realmente ali para a questão da terapia. Mas como você pode ajudar uma pessoa que está em luto? Escutando ela, ouvindo, abraçando, às vezes não julgando ali o que a pessoa está falando. Muitas vezes a gente quer falar, olha, essa dor vai passar, não chore não, mas deixa aquela pessoa chorar, deixa aquela pessoa desabafar, ela tem aquele momento, aquele espaço realmente importante, que ela tem que expressar realmente o que ela está sentindo, toda a sua dor, toda a sua frustração. A gente ajuda muito mais ouvindo, acolhendo aquela pessoa. Lógico que se passou um tempo, um mês, 2 meses da morte daquele ente querido para aquela pessoa, você pode ajudá-la, não criticando, mas conversando com ela, chamando ela para sair para outros lugares, convidando ela para fazer um curso junto com você. São alternativas que você pode fazer, mas sempre respeitando ali realmente a dor do outro. E dentro da terapia a gente tenta entender quais são as crenças que essa pessoa tem em relação à questão da morte, o pós-morte, a fé, se tem alguma religião, alguma questão relacionada à espiritualidade, né? E a gente tenta entender o contexto daquela pessoa para poder ajudá-la da melhor forma, né? Para que ela realmente ela se encontre ali. Como é que as crianças elas têm a compreensão em relação à morte? Bom, elas entre 5 e 7 anos é que começam de idade, é que começam a saber o que realmente é uma morte, que acredita que ela é irreversível. Antes, né, dessa idade, a criança ela não tem essa noção, então ela imagina que uma pessoa morrendo ela pode voltar novamente, e algumas pessoas é como se fossem imortais, como um pai, um professor, uma irmã, e aí a criança quando se depara com a morte mais cedo, né, dessa idade, ela fica muito assustada, fica sem entender, às vezes os pais querem esconder, mas não deve esconder, deve explicar à criança. A questão de ter um animalzinho de estimação é bem importante para a elaboração do luto ali na criança, porque a criança, quando morre ali um animalzinho dela, né, você tem a possibilidade de explicar, né, o que acontece, os rituais, né, e fechar todo aquilo que está pendente ali na vida daquela criança também, ensiná-la ali as questões da morte. E da mesma forma pode acontecer com o adulto e vai acontecer na vida dela com os adultos, com amigos, às vezes. E aí a criança ela começa a compreender também após essa idade, 5, 7 anos, que é inevitável, que é universal e que uma pessoa morta ela não é funcional. Porque às vezes tem criança que imagina que a pessoa, quando ela está morta, ela pode pensar, ela pode sentir alguma coisa ainda, né? E isso não acontece. Na adolescência, geralmente os adolescentes eles não pensam muito em relação às questões da morte, eles querem viver mais em vez de pensar sobre as questões de morte. E aí, por isso, muitos agem com imprudência, às vezes dirigem, né, de forma inadequada, experimentam drogas, né, são rebeldes com seus pais mais velhos, com seus avós, a não ser que no seu cotidiano, na sua vida, aconteça ali algum caso de morte. E aí ela pode parar e pensar sobre essas questões de morte. Mas geralmente o adolescente ele não pensa. Nos jovens adultos, então a morte nessa fase pode levar às vezes uma frustração e fúria, raiva de você, né, que não ajudou aquela pessoa, fez alguma coisa que não salvou ela, ou raiva até do próprio ente querido, como é que ele pôde deixar você. Na meia-idade há uma maior aceitação da morte, porque a pessoa começa a já não ter o mesmo vigor físico da juventude, e aí já começa a se deparar com questões relacionadas à morte, né? Com perda cognitiva, às vezes, de um familiar, o familiar está com déficit de memória, com um Alzheimer, por exemplo, algum tipo de demência, ou às vezes um debilitado na cama, e aí você já começa a se deparar e aceitar mais as questões da morte. E o idoso, ele tem sentimentos confusos, às vezes ele tem medo em relação à morte, imagina que a morte já está próxima a ele, às vezes ele nega as questões de morte, e aí ele começa a agir de forma imprudente também, subir uma escada que na sua juventude ele poderia subir tranquilamente, mas agora já não tem mais tanta força muscular, nem tanta coordenação para fazer, mas ele acaba negando, ou às vezes a própria aceitação, né, de que já viveu demais, deixou um legado, e aí ele fica mais tranquilo.
Geralmente as pessoas resolvem essas questões da morte fazendo uma reavaliação da vida. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Como uma pessoa, ela se depara diante da morte de um cônjuge, como é que ela reage, quais as atitudes. Então, geralmente as mulheres, elas vivem mais que o homem, e aí elas geralmente são consideradas viúvas, né? E aí elas sofrem bastante com a questão do cônjuge, principalmente com a identidade delas, quando a identidade delas está muito atrelada aos cuidados com o marido dela. E aí ela acaba sofrendo. Como o homem também sofre bastante quando a mulher, a sua esposa falece, né? Porque aí, às vezes, muitas vezes, os cuidados da casa com ele, os remédios que eram entregues na hora, ele já não sabe mais fazer sozinho, porque né, era com ela. De uma certa forma, tanto como homem como mulher, eles passam por um grande estresse quando tem a morte do seu companheiro. Né? As questões relacionadas à confiança, ao companheirismo do dia a dia, e aí eles sofrem um pouquinho com isso. Quando se perde os pais na idade adulta? Bom, perder os pais em qualquer fase da vida, quer seja na infância, na idade adulta, na meia-idade, enfim, ou inclusive até na velhice, na terceira idade. Eu conheço pessoas que têm 60 anos, seus pais têm 90, 80 e pouco. De toda forma, é muito doloroso também, né, perder seus pais. E às vezes essa pessoa ela acaba sendo o arrimo da família ou o líder da família quando aquele pai ou aquela mãe falece. Para ajudar, às vezes, o seu outro pai ou sua mãe, né? Ou inclusive até para ajudar seus irmãos. Mas sempre é uma perda muito grande. Geralmente a gente tem como fonte de sabedoria, quando a gente tem alguma dúvida ou um conselho, a gente procura os pais. E aí, quando você não tem mais ele, você às vezes se sente órfão, né, nesse mundo. Perde, às vezes, um pouco do seu sentido de vida também. Perder um filho. Lógico que a perda de um filho deve ser algo muito doloroso também, porque ninguém nunca espera que o pai ele enterre o filho. Né? Pelo acontecimento natural, a gente imagina que o pai vai embora primeiro, os pais vão embora primeiro que o filho. E aí, às vezes, os pais se comportam como se sentindo culpado pela morte do filho, que talvez não prestou um cuidado devido àquele filho. E algumas famílias, elas acabam tendo aí um alto índice de divórcio também, quando perde um filho, ou quando há o luto também do aborto, de um aborto espontâneo. E a gente para e pensa, como uma pessoa ela pode sofrer tanto diante de uma criança, que nem nasceu ainda, que nem conhece ainda. Bom, mas só né, naquele simbolismo, ou você sabendo que está abrigando ali na sua barriga, ou você facilitou ali né, a concepção daquela criança, você já sente como algo realmente de pertença, né? E aí, com um sentimento de pertença ali de um ser. E ao ele ir embora, sem nem você conhecer, você também quebra aquilo. E às vezes as pessoas elas não são bem entendidas ou não são tão acolhidas quanto quando morre um cônjuge, um filho, ou perde um pai, quando é um aborto espontâneo. Ah, mas você nem conheceu, ainda nem nasceu, e parece que aquilo não era significativo ali para aqueles pais, mas é bastante significativo também. E quando você perde alguém que não viu o corpo, né? É um sentimento de perda um pouco ambíguo. Por exemplo, na enchente, alguns corpos eles não foram encontrados. E aí? Então, algumas pessoas elas ficam vivenciando uma certa esperança de que aquela pessoa ainda está viva, de que ela ainda pode aparecer. É muito difícil quando você não tem um corpo para velar, porque aquele simbolismo, né, é como se você não tivesse pertencendo ali com aquele corpo, não tivesse com aquele corpo para enterrar ele. E onde é que fica ali? Toda essa ideia de morte, de luto, de enterrar, né, de fechar aquele ciclo. Então, também é algo bem complicado e que acontece também. Outra questão relacionada à morte é o suicídio, né? Você, de uma certa forma, antecipar ali sua morte. E aí tem os alertas, né? Como você pode perceber que uma pessoa está com risco de suicídio. Quando ela começa a se isolar da família, dos amigos, quando ela começa a falar sobre morte e suicídio, quando ela começa a se desfazer dos bens pessoais ou distribuir, quando começa a fazer um uso abusivo de drogas e álcool, há uma mudança, às vezes, da personalidade dela. Então, são formas ali da pessoa demonstrar ali sinais de alerta de suicídio, né? Ou uma raiva intensa, um tédio, uma apatia que não é comum, que a pessoa não era assim, ela começou a agir dessa forma. Então, sempre são sinais que a gente deve estar atento. Encaminhar essa pessoa para um profissional, escutar essa pessoa, não deixar só, saber quem é referência na vida dela e conversar com essa para dar conselhos.
são formas que você tem de intervenção, né? E muitas pessoas que estão com sintomas de depressão, numa depressão grave, elas têm essas ideações suicidas também, tem que ter um alerta, tem que ter um cuidado também, é importante. Existem também algumas questões relacionadas a apressar a morte, tem filmes, né, que a gente vê sobre isso, por exemplo, a eutanásia, né, a eutanásia ativa e passiva, a ativa é aquela que, uma ação direta para encurtar a vida daquela pessoa, você pratica enquanto profissional, a eutanásia passiva, né, que você suspende ou faz a descontinuidade de algum tratamento, né, e aí aquela pessoa vai acabar falecendo, por exemplo, retira o tubo ali, o respirador daquela pessoa, ou deixa de dar as medicações, e o suicídio assistido, né, você ajudar a pessoa a tirar a própria vida, então tem filmes que traz sobre essa temática, né, Como Eu Era Antes de Você é um filme, e outros filmes lá que traz também esse tipo de temática. Então, em alguns países é permitido, em outros não é, e aí vai depender da questão jurídica mesmo de cada um, das leis. E em qualquer fase da vida você pode fazer uma reavaliação da sua vida. Erik Erikson, um teórico aí da psicologia, ele traz que isso acontece bastante quando chega na terceira idade. Então a pessoa começa a recordar ali sobre a sua vida, a importância que ela deu, o que foi que ela fez. E na velhice isso ajuda ela a promover essa integridade do ego e ela não cair no desespero. Como você pode reavaliar a sua vida? Escrever sua autobiografia, você pode construir uma árvore genealógica, ver álbuns de recortes de velhas cartas ou de fotos também, né? Você pode curtir viagens que você fez na infância e você voltar novamente lá naqueles locais, se reunir com as famílias e amigos e contar histórias de como foi a infância, o que você fez durante sua juventude. Então, são formas de você estar aí fazendo essa reavaliação da vida. E esse desenvolvimento da vida, essa reavaliação, é um processo que acontece em toda a sua vida. E o morrer, ele faz parte da experiência do desenvolvimento, não acontece só na velhice, pode acontecer na infância, na adolescência, e aí nós temos que estar preparados, né, diante desse acontecimento, né, que é universal, né? Então, como é que a gente pode agir? Ter tempo para a gente, para as pessoas que a gente gosta, né? Ajuda a gente a ter esse alto valor e a se realizar também na vida. Então, pessoal, esse é o material de hoje, da nossa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar no canal, no chat institucional ou também no grupo do WhatsApp, tá bom? Um beijo para vocês.